Boa tarde. Teste, seu Roseno. Alô. E a Garota Verão 2018 é? Vamos lá. Declaro aberta a presente audiência pública de apresentação da redação do projeto de lei número 110 de 2018, juntamente com a mensagem retificativa número 023, também de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Se houver algum vereador presente, e estão aqui, vereador Joel de Matos Novaski e vereadora Juliana Martin, faço o convite para que possam compor a mesa. Então, por favor, vereadora Juliana, tenha bondade. Diga-se de passagem, aproveitando e de forma muito oportuna, sempre presentes, né, Marcos? Os vereadores Joel de Matos Novaski e a vereadora Juliana Martin. Bom, muito obrigado a presença dos senhores. Agora eu solicito ao senhor Gabriel Toneto, nosso chefe parlamentar da Câmara de Vereadores, para que proceda às leituras. Edital de convocação para audiência pública ao projeto de lei número 110/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019, LDO 2019. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições, juntamente ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que o projeto de lei 110, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019, juntamente ao presidente da Câmara Municipal, convoca para audiência pública que será realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Ressalta-se que serão aceitas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 por parte dos interessados até o dia 23 de novembro de 2018, às 16 horas, as quais deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara, segundo andar. Cabe salientar que se encontra na Secretaria deste Parlamento o projeto em tela, juntamente aos seus anexos, podendo ser consultado pela comunidade e ainda ser disponibilizado para download no site. Capão da Canoa, 19 de novembro de 2018, vereadora Tilar Júnior, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Vereador Nenê do Crepe, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 110/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento aos dispostos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 81 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Capão da Canoa, relativos ao exercício de 2019, compreendendo: 1. As diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto em conformidade com o plano plurianual. 2. A estrutura, organização e diretrizes para execução e alterações do orçamento do município. 3. As disposições relativas às despesas com pessoal. 4. As disposições sobre as alterações na legislação tributária. 5. As disposições para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 6. As condições para conveniar com outras esferas de governo. Parágrafo único. Fazem parte integrante dessa lei: 1. A previsão da receita e despesa para 2019 a 2021, contendo: a. Previsão da receita por categoria econômica e origem. B. Previsão da despesa por categoria econômica. C. Metodologia e premissas de cálculo para as principais receitas e origens. D. Indicadores econômicos utilizados nas projeções. 2. Previsão da receita corrente líquida para 2019. 3. Anexo de metas fiscais que conterá: a. Metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para o exercício 2019. Memória e metodologia de cálculo do resultado primário, memória e metodologia de cálculo do resultado nominal, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, avaliação da situação financeira e
atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos, estimativa e compensação da renúncia de receita, margem de expansão das receitas obrigatórias, de caráter continuado, anexo de riscos fiscais, relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo, Lei Complementar 101/2000, artigo 45, parágrafo único, e planejamento de despesas para o exercício a que se refere a proposta, nos termos do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Capítulo 2º, das diretrizes, objetivos e metas. Artigo 2º. As prioridades em termos de programas, objetivos e metas para o exercício de 2019 a 2021, assim como os detalhamentos dos programas e objetivos, são aquelas previstos nos anexos dos programas de governo do Plano Plurianual. Artigo 3º. Os valores constantes no anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo. Artigo 4º. Para efeitos de execução orçamentária e indicadores, bem como as alterações dos valores de referências, metas, órgãos responsáveis e iniciativas sem financiamento orçamentário, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento da execução orçamentária prevista na Constituição da República, artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2º. Artigo 5º. Os códigos dos programas, objetivos e a regionalização dos gastos deverão ser os mesmos utilizados no Plano Plurianual. Capítulo 3º. Da estrutura e organização do orçamento. Seção 1. Da apresentação do orçamento. Artigo 6º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes executivos e legislativos do município, sem fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos da Fazenda Municipal. Artigo 7º. O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, até o nível de modalidade. Artigo 8º. O projeto de lei orçamentária, em que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, será constituído de 1. Tabelas explicativas da receita e despesa do município, de forma integrada, inclusive metodologia e premissas de cálculos, nos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 22 da Lei 4.320 de 1964. 2. Anexos orçamentários, números 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei 4.320 de 1964. 3. Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas finalidades, com indicação da respectiva legislação. Parágrafo único do artigo 22 da Lei 4.320 de 64. 4. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.320 de 64. 5. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais, inciso 1º do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.320. 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, Lei Complementar 101 de 2000. 6. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 5º, inciso 2º. 8. Demonstrativo das aplicações das ações e serviços públicos da saúde, ASPS. 9. Demonstrativo das aplicações da manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Gabriel, só um segundinho, até uma vez que está sendo gravado aqui, eu gostaria de registrar a presença do vereador Ademar Duarte, do MDB. Só para fazer constar depois em ata aí. Obrigado, vereador. 10º. Relação dos compromissos, convênios e contratos firmados para 2019 com respectivos créditos orçamentários. 11. Anexo de compatibilidade no orçamento com os anexos de metas fiscais, Lei Complementar 101 de 2000, contendo compatibilidade com o resultado primário, compatibilidade com o resultado nominal. 12. Anexo demonstrativo da receita corrente líquida, Lei Complementar 101 de 2000. 13. Anexo demonstrativo da receita com o pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado no município. 14.
Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo. 15. Anexo demonstrativo do limite de gastos administrativos do regime próprio de Previdência Social. 16. Anexo demonstrativo da receita e da despesa por distinção e fonte de recurso. 18. Relação dos precatórios a pagar 2019 com os respectivos créditos orçamentários. Parágrafo 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentário conterá: 1. Exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, informando saldos e créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos financeiros exigíveis. 2. Justificativa, metodologia de cálculo sobre a estimativa e a fixação da receita e da despesa. Parágrafo 2º. O envio do projeto de lei, bem como os anexos orçamentários do Poder Executivo e o autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo, deverá se dar preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo 3º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas tributárias e as transferências arrecadadas e previstas até o final do exercício corrente, bem como a previsão da receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere a proposta orçamentária e respectivas memórias de cálculo. Artigo 9º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá na lei orçamentária em até 5% da receita corrente líquida prevista para o município, destinando ao atendimento de passivos contingenciais de 1%, de riscos e eventuais imprevistos 4%, a 3% cobertura de créditos adicionais nos termos da Portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, artigo 8º da Lei Complementar 101/2000. B. 1% para demais riscos e eventos fiscais. Parágrafo 1º. A reserva de contingente de que trata os incisos 1º e 2º do caput será fixada em até 5% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência constituída para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventuais fiscais imprevistos não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo 3º. A reserva de contingência da unidade gestora do regime próprio da Previdência Social será constituída dos recursos que corresponderão à previsão de seu déficit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Parágrafo 4º. A partir do dia 15 do mês de outubro de 2019, a reserva de contingência poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Artigo 10º. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, parágrafo 3º, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassam os limites a que se referem os incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8666 de 93. Artigo 11. O Poder Executivo elaborará e publicará até dia 30, após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, com vistas a manter, durante a execução orçamentária, o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal. Parágrafo 1º. Para fins de elaboração da programação financeira e cronograma de desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades da administração indireta, em até 10 dias da publicação da lei orçamentária, encaminharão ao Executivo a sua proposta parcial para efeito de integração. Parágrafo 2º. As receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas mensais de arrecadação por destinação de recursos, com a especificação em separado das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valor das ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção 3. Dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidas, os créditos adicionais destinados ao Poder Legislativo. Artigo 12. O Poder Legislativo do município terá como limite de despesas em 2019, para efeitos de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% sobre a receita tributária e a transferência
e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2018, nos termos do artigo 29A da Constituição da República. Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, o duodécimo do Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados igualmente os limites de que trata o caput. Artigo 13. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários adicionais ao Legislativo será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. Artigo 14. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em caixa ou equivalente de caixa do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo, podendo ainda ser contabilizados como adiantamento de repasse para o próximo exercício. Parágrafo único. As arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar aos cofres públicos por intermédio do Legislativo serão contabilizadas no Executivo como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal no Executivo e no Legislativo. Artigo 15. A execução orçamentária do Legislativo será executada em unidade gestora independente, sendo integrada ao Executivo para fins de consolidações das entidades contábeis. Seção 4. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Artigo 16. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2019 em créditos adicionais e a respectiva execução deverão propiciar o controle dos valores transferidos e dos custos das ações e da avaliação dos resultados do programa de governo. Parágrafo único. O controle de custos de que trata o caput será orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial. Artigo 17. A avaliação dos programas de governo nos termos do artigo 4º, a linha A, e da Lei Complementar 101/2000 se dará por meio da internet no site oficial do município até 31 de janeiro do exercício seguinte. Parágrafo único. A avaliação dos resultados dos programas de governo consistirá em análise sobre o desempenho da gestão governamental através da movimentação dos indicadores de desempenho e das metas, conjugando-os com os custos das ações que integram os programas e sua evolução, em termos de realização dos produtos das ações e o cumprimento de suas metas físicas, de forma que permita a administração e a fiscalização externa concluir sobre a eficiência das ações governamentais e a qualidade do gasto público. Seção 5. Das disposições sobre novos projetos. Artigo 18. Além da observância das prioridades e metas que trata essa lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após 1. Tiverem sido adequadamente contemplados todos o projeto em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa. 2. Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e efetivamente o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo único. Não havendo previsão suficiente de recursos orçamentários e financeiros, não constitui infração a este artigo e o início de um novo projeto mediante lei, mesmo possuindo outros projetos em andamento. Seção 6. Da transferência de recursos para outros entes. Artigo 19. O repasse de recursos para outros entes deverá possuir autorização legislativa e convênio. Seção 7. Da transferência de recursos para entidades da administração indireta. Artigo 20. O município poderá efetuar transferências financeiras autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, artigo 167, 8, a entidades da administração indireta e até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitando os limites orçamentários das entidades. Artigo 21. A lei orçamentária reservará recursos para transferência financeira a consórcios públicos que o município fizer parte, em conformidade com o respectivo contrato de rateio. Seção 8. Das transferências de recursos para o setor privado e sem fins lucrativos. Artigo 22.
A transferência de recursos a título de subvenções sociais ocorrerá de acordo com o imposto pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, o Decreto 8.726, de 27 de abril de 2016. Artigo 23. A transferência de recursos a título de auxílios de contribuições a entidades privadas ou a pessoa física poderá ser realizada desde que sejam 1. Para atendimento direto e gratuito ao público e voltados para a educação básica. 2. Para o desenvolvimento do programa voltado à manutenção e preservação do meio ambiente. 3. Voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestados por entidades sem fins lucrativos que sejam certificados como entidades beneficentes de assistência social na área da saúde. 4. Qualificados como organização da sociedade civil de interesse público, CIP, com termo de parceria firmado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal 9.790 de 1999, e que participem da execução do programa constante no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. 5. Qualificadas como desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. 6. Voltadas ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais. 7. Constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoa física e reconhecida pelo poder público como catadores de materiais recicláveis. E 8. Voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco social ou diretamente alcançadas por programa e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 4, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 19, 20, 21 e 22 dessa lei, a transferência de recursos prevista na Lei Federal 4.320, de 64, à entidade privada sem fins lucrativos, dependerá de atendimento às regras da Lei Federal 13.019, de 2014. Parágrafo 3º. A destinação de recursos de que tratam os artigos 19, 20 e 21 dessa lei não serão permitidos nos casos em que o agente político do Poder Executivo ou Legislativo, ou respectivo cônjuge ou parceiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, seja integrante de seu quadro dirigente, salvo se a nomeação decorrer de imposição legal. 1. A vedação de que trata o parágrafo 1º também se aplica a entidade privada que mantenha em seus quadros dirigente que incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90. Parágrafo 4º. Em caso de pessoa física, o pedido deverá conter exclusivamente o plano de aplicação com a motivação do pedido, documento de identidade e CPF do solicitante, desde que seja enquadrado nos programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica. Artigo 24. As entidades privadas beneficentes com recursos públicos municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo único. Enquanto vigente os respectivos convênios, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizado na internet a relação das entidades privadas beneficiados com os recursos de subvenções, contribuições e auxílios contendo pelo menos 1. Nome e CNPJ da entidade. 2. Nome, função e CPF dos dirigentes. 3. Área de atuação. 4. Endereço da sede. 5. Data, objeto, o valor e número do convênio, contrato ou instrumento congênere. 6. Valores transferidos e respectivas datas. Seção 9. Dos créditos adicionais. Artigo 25. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com classificação da estrutura programática da mesma forma que é apresentado na Lei Orçamentária Anual, observando o artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos 4 meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos,
no exercício de 2019, mediante indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, e tenha previsão na lei que dispõe o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e no anexo de metas e prioridades desta lei. Parágrafo 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais. 1. As exposições dos motivos que os justifiquem. 2. Memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, superando os recursos conforme sua destinação e fonte. Parágrafo 3º. No Poder Legislativo, os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320/64, serão abertos por resolução. Parágrafo 4º. Abertura ou reabertura de crédito adicional até o limite de suplementação autorizado em lei será editado por decreto ou resolução no âmbito de cada poder. Seção 10. Da transposição, remanejo e transferência. Artigo 26. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transposição e remanejo, com exceção da transferência de dotação orçamentária, que poderão ser feitos por decreto. Parágrafo 1º. A transposição, remanejo e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se como 1. Transposição. O deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação até o nível de modalidade de aplicação, totalmente concluídas no exercício, para outras incluídas como prioridades no exercício. 2. Remanejamento. Deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade, ou ainda de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício. 3. Transferência. Deslocamento permitido de dotações dentro do programa. Capítulo 4. Das disposições relativas às despesas de caráter continuado. Seção 1. Do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias e de caráter continuado. Artigo 27. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado no âmbito do Poder Executivo, Administração Indireta e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade. Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo, inclusive as entidades da administração indireta, manterão controle sobre os valores já aproveitados da margem de expansão. Seção 2. Das despesas com pessoal. Artigo 28. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, deverão ser acompanhados, além da previsão específica na lei, de impacto orçamentário e financeiro com as seguintes informações. 1. Demonstrativo do cálculo de impacto orçamentário e financeiro que demonstre a situação orçamentária e financeira antes e depois da tomada de decisão sobre a nova despesa, para o exercício e os dois seguintes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que existe dotação suficiente e recursos financeiros para atendimento da despesa, com as premissas e metodologias de cálculos utilizados, conforme estabelece o artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. 3. Comprovação da não afetação das metas fiscais por exercício. 4. Medidas de compensação ou comprovação do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 29. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitando os limites e cumpridas as exigências previstas no artigo 16, 17, 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101, fica autorizado para 1. Conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores, bem como realizar a revisão inflacionária anual. 2. Proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização do programa de treinamento. 3. Melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne a saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração.
4. Implementar aumento no valor do programa de alimentação do servidor e a incorporação ou unificação do vale alimentação e da cesta básica, inclusive com concessão durante as licenças remuneradas e férias. Artigo 30. No exercício de 2019, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado 51,30% e 5,7% respectivo do Poder Executivo e Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, que sejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, observando a alimentação mediante decreto nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, dentre estes: 1. Situações de emergência ou calamidade pública. 2. Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bem. 3. A relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas. Capítulo 5. Das disposições sobre a política tributária do município. Artigo 31. As receitas estão estimadas e discriminadas com base: 1. A legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. As alterações da legislação tributária resultantes dos projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária de 2019, especialmente sobre a atualização da planta genérica dos valores do município. B. Revisão, atualização ou adequação de legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, formas de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desses impostos. C. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. D. Revisão da legislação aplicada ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos rurais sobre imóveis. E. Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder da polícia. F. Revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à injustiça social. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo autorial. Contribuições de melhorias, demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 32. Não sendo aprovada integralmente ou parcialmente as modificações referidas no inciso 2 do artigo 31, que impeça a integralização dos recursos estimados, os ajustes serão realizados mediante lei. Artigo 33. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder e ampliar benefício fiscal de natureza tributária ou não tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerando na estimada da Receita orçamentária, dependerá da realização do estudo ou do seu impacto orçamentário e financeiro, e somente entrará em vigor se adotadas, conjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de compensação. A. Aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesa em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento permanente da receita, para efetivo disposto nesse artigo, a elevação do montante de recursos recebidos pelo município, oriundo da elevação de alíquota e a ampliação da base de cálculo de tributos que são objetos de transferência constitucional com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Não se sujeita às regras do parágrafo 1º a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente. Artigo 34. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3º da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Seção 1. Do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Artigo 35. O reajuste dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, serão concedidos por ato próprio pelo Poder Executivo até o limite da variação acumulada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018. Artigo 36. O Poder Executivo poderá conceder descontos para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no exercício 2019 da seguinte forma. Parágrafo único. Até 5% para pagamento em parcela única. Artigo 37. Em até 60 dias da publicação desta lei, o Poder Executivo regulamentará, através de decreto, os descontos de que trata o artigo 36, bem como o calendário de vencimento das parcelas para o exercício 2019. Seção 2. Da dívida ativa tributária. Artigo 38. O Poder Executivo poderá conceder benefício de até 100% sobre os juros e multa da dívida ativa com fato gerador até 31 de dezembro de 2018 por meio de lei específica. Capítulo 6. Das metas fiscais. Artigo 39. As metas de resultado fiscal nominal e primário fixadas nesta lei. 1. Serão atualizadas pela Lei Orçamentária Anual. 2. As metas fiscais estabelecidas nesta lei poderão ser reajustadas quando do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas e de execução das receitas e despesas, apresentadas em anexo específico e acompanhadas de justificativas técnicas e respectivas memórias e metodologias de cálculo. 3. Na hipótese do parágrafo anterior e para efeitos de avaliação do cumprimento das metas físicas na audiência pública, prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas serão comparadas com as metas ajustadas. Artigo 40. A limitação de empenho em movimentação financeira de que trata o artigo 9 da Lei Complementar 101 de 2000 será efetivada separadamente por cada poder do município. Parágrafo 1º constitui critério para a limitação de empenho em movimentação financeira a seguinte ordem de prioridade. 1. No Poder Executivo. A. Diárias, serviços extraordinários, realização de obras, redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente. 2. No Poder Legislativo. A. Diárias. B. Realização de serviços extraordinários. C. Realização de obras. D. Redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente. Parágrafo 2º. Em não sendo suficiente ou inviável, sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção: 1. Das despesas com pessoal e encargos. 2. Das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino. 3. Das despesas com precatórios e decisões judiciais transitadas em julgado. Parágrafo 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado os parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 4º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 5º. Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme a atribuição prevista no artigo 59, caput, e inciso 1º da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 74, parágrafo 1º da Constituição da República. Parágrafo 6º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos desempenho foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 41.
O Poder Executivo e Legislativo manterão um sistema integrado de execução, fiscalização e acompanhamento do orçamento que permita o cumprimento do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República. Artigo 2º, 42. Para fins de cumprimento do artigo 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o município autorizado a firmar convênio ou congêneres com a União ou Estado com vistas: 1. Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública. 2. A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município. 3. A cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no município. 4. Ao fornecimento de transporte escolar e pagamento de profissionais de educação. Artigo 43. Se o projeto de lei orçamentária não for publicado até 31 de dezembro de 2018, até que se ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da administração direta e indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção de serviços essenciais e que estejam contemplados nas ações de que trata esta lei. Artigo 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 2018, Amauri Morgan dos Normandos, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias reflete os programas de governo e ações governamentais contemplados no Plano Plurianual 2018-2021, a serem executadas no exercício de 2019. As ações propostas no anexo de metas visam o atendimento das necessidades básicas da comunidade nas áreas de educação, cultura, desporto, meio ambiente, saúde e bem-estar social, além de oferecer melhorias na infraestrutura básica do município e seus distritos, tais como pavimentação, iluminação, coleta e destinação de resíduos sólidos, considerando-se, dentre as ações previstas, a manutenção e modernização da estrutura existente. Este conjunto de ações foi levado a conhecimento da população por meio de audiência pública nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, realizada em 30 de agosto do corrente ano, da qual segue a ata e relação de presentes. Convém salientar de que as projeções de receita para 2019 foram efetuadas com base na evolução histórica até 31 de junho de 2018 e que, por esta razão, poderão sofrer ajustes por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Cabe ressaltar que, nesta ocasião, os valores projetados representam a capacidade máxima de arrecadação do município, inclusive no que tange às transferências do Estado e da União, bem como a expectativa de captação de recursos federais e estaduais a título de transferências voluntárias. Desta forma, o projeto de lei procura em sua íntegra estabelecer as diretrizes e prioridades com a anuência dos munícipes para a elaboração da proposta orçamentária relativa ao exercício de 2019. Diante do exposto, envio esse presente projeto de lei para apreciação da Igreja Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 31 de agosto de 2018, Amauri Morgan dos Normandos, Prefeito Municipal. Mensagem retificativa número 023/2018. Mensagem retificativa ao projeto número 110/2018. Amauri Morgan dos Normandos, Prefeito Municipal de Capão da Canoa, dirige-se a esta Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018 para dar nova redação ao artigo 35, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 35. O reajuste dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU será concedido por ato próprio do Poder Executivo até o limite da variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, no período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018. Exposição de motivos. Ao cumprimentá-los cordialmente, venho, nesta oportunidade, encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018 e dar nova redação ao artigo 35.
No projeto de lei encaminhado, o índice para a correção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, havia sido o IPCA e não o IGPM, como se indica agora, conforme a mensagem retificativa que segue, para que seja anexada ao projeto de lei 110. Ante o exposto, envio a presente mensagem retificativa para ser apreciado por esta nobre Casa Legislativa, juntamente ao projeto de lei 110/2018, Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de novembro de 2018, Amaury Magro Germano, Prefeito Municipal. Eu gostaria também de salientar aqui a presença da vereadora Lavina Dias de Souza. Seja bem-vinda, vereadora. E do vereador Otávio Teixeira. Seja bem-vindo, vereador. Uma vez lido, eu gostaria de colocar a palavra aqui à disposição dos presentes aqui, se alguém tiver alguma dúvida ou questionamento. Por favor, vereador Pardal. Presidente, essa é uma audiência pública onde a gente coloca a leitura, o orçamento do próximo ano, né? E antes de se ir à votação, a LDO, né? Então, antes de ir à votação, vai dia 20, qual é a última sessão? Qual é a sessão que nós vamos colocar em votação? Já podemos deixar informados. Acho que 17, né? Porque na última sessão não haverá trabalhos daí. (17 de dezembro). Então, praticamente já se viu que se tem a mensagem retificativa também, já acompanhando a LDO. E esse é o orçamento que contempla todo o ano de 2019, onde nós coloca à disposição do prefeito municipal aqueles recursos nas secretarias e suas dotações orçamentárias, que vai poder ser usado, então, tanto na área de saúde, de educação, de infraestrutura, trabalho social, e, a princípio, né, era muito importante a comunidade estar presente para a gente sempre colocar em discussão, porque essa audiência pública é sempre para tornar públicos os atos do Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui, então, hoje é uma audiência pública justamente para isso, que se houvesse, agora acho que já se encerrou-se os prazos também para suas inscrições, né, Gabriel, que é só até o dia da audiência, já se apresenta as emendas antes, e então eu espero que, ocorrendo tudo certo, aí no dia 17 a gente já coloque em votação o orçamento de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém com mais alguma dúvida? Algum questionamento? Por favor, vereador. Em primeiro lugar, agradecer o trabalho do presidente da Comissão de Finanças, ao Gabriel, ao Marcos, e dizer que eu sempre fico triste numa audiência pública como essa, porque estou aqui há 25 anos e se repete a mesma coisa. Ninguém para olhar, nos ajudar, orientar, e depois vem todos aqui para a Câmara reclamar quando não é contemplado com a obra, quando não é contemplado o seu bairro, o colégio. Então, talvez um dia eu não esteja mais aqui, isso vai acontecer, porque é uma grande omissão da nossa comunidade caponense. Eu não sei se as outras comunidades agem dessa maneira, mas é muito triste. O município que tem um orçamento aí de quase 250 milhões e saber que ninguém da comunidade, nenhuma entidade esteja aqui representada, simplesmente os vereadores que têm que se virar, e depois ficam levando pedrada de tudo que é jeito na rua, muitas vezes por falta das pessoas participarem, se preocuparem com o seu bairro, se preocupar com a sua cidade. Então,
É esse o registro que eu gostaria de deixar de fazer. Eu tenho feito em todas as audiências públicas, Atilar, da LDO e do orçamento, em função disso. A baixíssima presença da nossa comunidade. Aqui parece que a audiência pública só quando dói no bolso de alguém. Aí eles conseguem lotar o nosso plenário. Enquanto que eles deveriam participar muito mais, porque aqui está se fatiando o bolo que é do nosso município. Uma boa tarde, obrigado. Muito boa essa audiência pública. Muito bom, vereador Otávio. Faço das suas as minhas palavras. Gostaria de dar um parecer, vereadora? Não? Vereadora Juliana? Não? Tá bem. Mais alguém? Aí da nossa gigantesca plateia? Né? Não? Tudo bem. Então, quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer aí a nossa equipe aí de apoio, ao senhor Roseno, que está lá na gravação dessa audiência, ao Marcos, que está fazendo aí o seu trabalho aí junto à comissão, também ao Gabriel, nosso chefe parlamentar, e a Fabiana aí, que está na assistência aí para a resolução da ata. Bom, muito obrigado. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.